A gente já começa a edição de hoje falando de esportes aquáticos, porque a linda cidade de Paulino Neves, já estive lá algumas vezes, vai receber a quarta etapa do circuito maranhense de jet ski ao vivo. A gente conversa com o Miguel Pinheiro, jornalista. Miguel, primeiramente, muito boa tarde para você, muito obrigado pela audiência e também pela presença na tela do esporte. Boa tarde, Vinícius Valdez. Eu tenho a agradecer também todas aquelas pessoas que estão assistindo agora, esse canal maravilhoso e acompanhando aqui o Esporte Cidade, que eu sei que milhares de pessoas aí estão, não só na nossa região metropolitana, como também nas nossas redes sociais, na nossa do circuito, que a partir de agora também nós estamos ao vivo junto com vocês das suas redes, né? Obrigado. Transmissão simultânea, né? Simultânea. Vinícius, é uma realidade hoje. Nós estamos na quarta etapa Lençóis Maranhenses, dia 26 e 27, quando você mesmo frisou. Hoje é 1º de julho, hoje começam as férias, né? Praticamente, então nós vamos encerrar as férias de julho e com um grande calendário esportivo naquela cidade belíssima, que é o berço do Lençóis Maranhenses, lá no Rio Novo, ali na belíssima cidade de Paulino Neves. Então nós estamos com nossa caravana já toda pronta, né? E estamos na quarta etapa. Para a gente poder falar da quarta etapa, a gente tem que falar de onde nós começamos, não é verdade, Vinícius? Nós começamos aqui na grande ilha de São Luís, aqui na Baía de São José, em São José de Ribamar. A segunda etapa, nós já fomos lá para a região dos Lagos, lá na região, lá na cidade de Matinhas, no povoado João Luís. A terceira, nós somos agora também para o centro do Maranhão, né? Para a cidade de Tuntum, lá no balneário, coisa mais linda. Competição, mais de 50 competidores, e agora estamos indo para a quarta etapa em Paulino Neves. Competidores não só ludovicenses, como maranhenses, como de todos nossa fronteira. Pilotos do Tocantins, pilotos do Pará, pilotos do Piauí, muitos então. Então, um nível muito alto de competição que nós vamos ter lá em Paulino Neves. Sem dúvida, sem dúvida. E é até interessante a gente falar sobre isso. A cada dia a gente descobre um leque novo de esporte, né? Porque o esporte ele tem várias ramificações. E como toda vez que a gente traz uma entrevista dessa, eu sempre falo aqui, e muita gente pensa, Miguel, que o esporte é só futebol, basquete, vôlei, mas a gente tem uma diversidade, na verdade, muito grande. E ainda mais aqui, que a gente é favorecido, a gente tem rio, a gente tem praias, né? Justamente para o fortalecimento desses esportes. Então o jet ski, agora muita gente olha como lazer, né? O pessoal vai, compra o jet ski, às vezes aproveita o feriado, aproveita o fim de semana, e o pessoal está aproveitando justamente para competir, né? E a gente tem já pilotos de altíssimo nível aqui no estado, né? De alto nível, fazendo competições a nível nacionais, né? Nós temos pilotos. E fora isso, os pilotos que estão vindo fazer, pilotos de outros estados que participam também do circuito brasileiro que estão competindo. Como você coloca, nós somos um estado com 217 municípios, que é banhado pelo mar, a grande ilha, mas nós temos também banhado por lagos, lagoas, piscinas naturais. São 217 municípios, fluvialmente muito rico o Maranhão, né? Então foi se pensando assim que se idealizou e hoje está na prática, hoje existe na prática se fazer o circuito maranhense jet ski, né? Hoje é um atleta, ele participa, ele se prepara para o circuito, porque é um ranking. Nós estamos programados de 6 etapas, nós estamos na quarta, né, em Paulino Neves, na região dos Lençóis. Já na quinta, nós já estamos indo para Lima Campos, lá no Médio Mearim. Quem conhece Lima Campos, nós temos um balneário praticamente, lá chamado Península, na entrada lá de Lima Campos, e já se programando já para sexta, para encerrar o circuito, e ranqueado. Hoje existe uma competição, uma disputa, né? Você vê como é que se faz as competições da disputa. Você vê como o Brasil, o mundo está parando para assistir o Campeonato Mundial de Clubes, né? Tem vários outros que você está vendo em termos de esporte. E não é um esporte novo, é um esporte de conhecimento, mas já havia muito tempo tendo competição. No Maranhão nós já tivemos várias competições, nós mesmos já idealizamos, fizemos competições lá na cidade de Barreirinha, lá no Rio Preguiça. Já tivemos aqui em Presidente Juscelino, no Rio, na região do Rio Munim. Já tivemos em Rosário, ali também fazendo competição. Em Vitória do Mearim, lá no Rio Mearim. E também lá em Viana, que existe o circuito vianense de jet, que já é uma tradição anual, que já vários pilotos participam. É bem legal, realmente bem legal. E como a gente falou, com essa riqueza, né, de recursos que a gente tem, né, fica mais fácil. Por isso, essa diversidade, né? A gente está falando de uma competição que agora vai para a Baixada, mas já teve no Médio Mearim, já teve aqui na capital maranhense, né, na Grande Ilha, e com certeza vai abrir esse leque para outros locais do estado. Agora, falando um pouco sobre a competição, a gente tem, né, a gente vai ter, a gente estava conversando aqui no off, e ele me explicou que essa competição acontece por baterias, né, de acordo com a potência do jet ski, né? Isso, nós temos 3 categorias que elas são subdivididas, né? Nós temos a primeira, que é a tomada de tempo, que ela é individual.
né, que você vai desde o jet com uma potência menor do 130 até os mais 300, que você tem seis categorias dentro dela. Aí você tem a segunda categoria, que são os arrancadão, que são em dupla lá, a turma lá disputando em dupla, como está mostrando aí nos nossos vídeos aí. Que tem a turbo aspirado e a turbo limite. E nós temos a terceira, que é a freestyle. Quem acompanha a nossa campeã mundial aí, a Raíssa Leal, sabe como é que funciona. Você tem 1 minuto e meio para dentro d'água, você, com qualquer potência de jet, o piloto vai lá e vai demonstrar as melhores manobras que ele tem e vai ser julgado, né? Tá entendendo? Então nós temos subdividido. Então, ao todo, nós temos 9 categorias disputando dentro do Circuito Maranhão, dentro das etapas do Circuito Maranhão Jet Ski. Então, é uma categoria muito bem dividida, né? E até a gente falar aqui um pouco também sobre essa questão. Eu sempre tive essa curiosidade, né, de ter alguma diferença. Por exemplo, a gente está falando dessa diversidade de locais, né? Por exemplo, Baixada Maranhense, na Grande Ilha aqui. Por exemplo, de água doce, água salgada, ou não tem isso? Existe mais, eu acho, da região, da regionalidade. Por exemplo, os pilotos que vieram de outros lugares e que vieram fazer a competição aqui em São Luís, aqui na Grande Ilha, já tiveram uma dificuldade, porque nós tivemos marola, ondas aqui em Ribamar. Sim. Não é verdade? São José de Ribamar, na Baía de São José. Já quem já foi para a Baixada já tem um lago mais liso, né? Quem já foi também lá para a região de Tuntum. Agora é esperar o que nós vamos ter lá no Rio Novo, as surpresas, né? Porque é tipo um rally, né? É um circuito de jet. Então existem obstáculos, e obstáculos é para isso mesmo. Nós temos que saber quem são os melhores pilotos, diferente de região onde ele vai pilotar, onde ele vai navegar. O melhor, ele vai ser o melhor em qualquer lugar, né? Qualquer lugar vai ser melhor, porque de lá nós já estamos indo lá para Lima Campos, né? Então você vai passando aqueles obstáculos até chegar, né? Não tem sempre essa discussão que está tendo em termo agora do Campeonato Mundial, porque o calor daqui, calor de lá. Você é bom, você é bom em qualquer lugar, não é verdade? Tem dessa. Claro que existem as dificuldades. Quem não está acostumado leva um tempo para se adaptar, né, a determinadas condições, sejam elas, né, de vento, de onda, né, que alguns pilotos eles não enfrentam, mas depois de um tempo ele se adapta e aí ele vai poder competir com todo mundo, né? Então realmente não tem isso. Mas é interessante também a gente estar falando dessa questão das diferenças, né? Desse intercâmbio também é muito interessante. A gente estava falando justamente sobre o Campeonato Maranhense, mas que vem pilotos de fora, assim como em outros esportes, né? Então é interessante a gente ter essa... Hoje nós temos pilotos pernambucanos, pilotos mineiros que estão vindo participar, pilotos paulistas já sinalizaram de vir para essa etapa. E só voltando um pouquinho aqui, que dentro dessas categorias nós temos uma mais charmosa, que é a feminina, né? As mulheres que estão na competição, também, né? Que é uma novidade e elas estão aí, meu amigo, disputando mesmo. Quero que você veja, cada dia que passa está crescendo mais a categoria. Vemos a sinalização de várias competidoras agora do Pará, competidoras do Piauí que estão vindo. E as maranhenses aí estão na ponta aí, estão vencendo tudo também, né? Mas é como a gente mesmo fala, é o crescimento, né? E assim, voltando também, que é um esporte hoje, o circuito maranhense, ele fomenta também a questão da economia, né? Ele fomenta também um turismo nos municípios, né? E esse intercâmbio faz que esses pilotos venham de outros estados conhecer as nossas riquezas naturais. Como, por exemplo, muitos pilotos nunca tinham ido na região da Baixada Maranhense, mas foram na etapa de Matinha. Muitos pilotos já não tinham vindo aqui na cidade linda, maravilhosa e muito religiosa, que é a cidade balneária São José de Ribamar, e vieram em São José de Ribamar. Muitos não conheciam também a cidade de Tuntum, onde você vai na cidade de Tuntum, lá na competição, no centro da cidade, no balneário, mas a 18 quilômetros você tem a barragem do Rio Flores, que é belíssima, linda. E muitos que já não foram Lençóis Maranhenses vão ter o prazer de competir, conhecer ainda, fazer o turismo nas belas lagoas que são muito maravilhosas nessa época. Realmente é bem interessante da gente ver, né? Como eu falei, eu não sabia, né? Conhecia que tinha já conhecia, né, o jet ski, ainda mais que é uma prática que tem crescido aqui na capital e também no interior do estado, né, como eu falei, muita gente que aproveita, que passa a semana trabalhando, que às vezes tem outros afazeres, mas o cara tem um jet ski ali, aí pega e vai no fim de semana, parte para Barreirinhas, ou então para São José de Ribamar, né, para algum rio daqui, e é interessante que a gente tenha essas disputas, porque é uma modalidade que vem crescendo, né, muita gente está... Cara, eu acho impressionante, assim, eu vejo alguns vídeos, né, do pessoal, eu já tive a oportunidade de andar de jet ski, mas não nessa velocidade. Esse vídeo aqui ele é em Tuntum, lá no balneário em Tuntum, essa competição que está passando por nós, que estão nos acompanhando. Aí a torcida aí, a turma aí, vibrando aí durante
essa etapa do circuito. O mais potente é a categoria de 300 mais, né? Os mais 300, chega até o mais 300, 325. E aí chega a quantos quilômetros por hora? Mais de 100 quilômetros. A turma tem chegado aí, tem batido muito recorde aqui nas nossas competições. E quem tem acompanhado tem sentido a adrenalina, o drama, a organizacionalidade, né? Porque não é só competir, a gente também, nós hoje da organização do circuito, não sou eu, nós somos uma equipe, né? A gente preza na questão da segurança. Para isso nós temos reuniões com a Capitania dos Portos, com a Marinha, né? Temos um selo deles, eles estão participando ativamente, eles estão fiscalizando o circuito, né? É feito bafômetro nos pilotos, né? A gente pede que seja feito, está no nosso regulamento. O piloto ele tem que ter a carteira RAIS, né? Que é a carteira de motorista náutica do piloto, né? O JET em dia, né? Então nós temos toda uma questão de segurança dentro do circuito, porque nós estamos lidando com velocidade. Apesar que todo esporte é perigoso. Claro. Né? Você pode ser uma corrida, pode dar uma topada, né? Você andando de skate, cair, de bicicleta, né? Mas a gente preza pela segurança, né? A gente tenta de todos os momentos, reunião com o Corpo de Bombeiro, Capitania. A gente tem uma força-tarefa local, não é? Tudo, a gente estuda tudo que a gente possa que possa não acontecer, a gente estuda para não acontecer dentro do circuito de jet ski. Hoje nós começamos com 46 pilotos, já estamos chegando com mais de 60, 80 praticamente, porque tem pilotos que vão numa competição e não vão outras, né, por causa da regionalidade. Mas agora, cada dia que passa, o crescente ele é muito maior em termos de pilotos, de procura, e até em termos de cidades que querem sediar o circuito Maranhão de Jet, né? Mas esse ano nós estamos programados a ter 6 etapas. Isso você está convidado também como jornalista. Quem sabe futuramente a gente não tem uma categoria da turma do jornalismo para sentir essa adrenalina. Né? Então, assim, nós estamos programados para ter 6 etapas, né? Para finalizar em 6 etapas, sentar, reavaliar, premiar todos os ranqueados do ano de 2025 e já se pensar também em 2026 e outras etapas que nós não tivemos presente em algumas cidades, como você mesmo diz, mas a gente tem a região Tocantina, né, o Rio Tocantins, Imperatriz, tem a região do Sul Maranhão, nós temos o Rio Balsas, né, que ainda não foi tanto explorado em termos de competição, a turma faz muito passeio, e outras regiões que nós temos que estar ainda presente, né, para poder fomentar mais essa disputa e também levar a sensação para aquelas pessoas que querem o circuito lá, como eu volto a falar, fomentar a economia, fomentar o turismo, né? A cadeia produtiva da cidade que gira, né? Que grande, né? Você acampa, como eu falo, nós, o circuito, ele acampa na cidade durante 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então ele vai consumir. Né? Vai consumir, vai visitar os postos de combustível, a rede hoteleira, né? Como eu falo, né? Aquela pessoa que vai vender sua água. E fomenta também a questão do intercâmbio social em termos de amizades, não só de piloto, como a própria cidade, que abre as portas. E nós temos agradecido muito, sendo grato a todos aqueles prefeitos que têm cedido e têm sido parceiro durante o Circuito Maranhão Jet Ski. Sim, até porque a gente está falando de um turismo que é muito forte nessas regiões, mas assim, toda e qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então, imagina, você, como ele falou, é toda uma rede de pessoas, não vão só os pilotos, muita gente vai, né, familiares, acredito que o pessoal também envolvido na própria administração do evento, é muita gente que vai, participa dessas provas, e aí fica bastante tempo lá, obviamente eles não vão só e participam dessas provas e voltam, não, eles vão lá, curte um pouquinho da natureza também, afinal de contas a gente está falando de locais que são belíssimos, né, poxa, a gente... E a gente sempre tenta, isso, unir o útil ao agradável. São Luís, como eu falo, Bahia e São José, mas a turma também tem ali todo para fazer um passeio. Você tem bem na frente a cidade de Catu, Xixá, ali em Morro, você vai fazer um passeio ali na região do Muni, né? Aí você vai para a região da Baixada, você tem Viana, Penalva, Cajari, onde você está nos lagos, na época estava mais bonita dos lagos, foi que nós tivemos lá agora, na época da Semana Santa. Aí nós estamos, como eu fui, Tuntum, a mesma coisa. Quando nós vamos para Lima, para Paulino Neves, a beleza, volto a dizer. Lima Campos, nós temos ali Pedreiras, tem um rio ali, o Rio Mearim. Né? Então, assim, fomenta, você faz o turismo, você faz o passeio náutico, você, além disso, a questão da competição em si. E a turma sempre pergunta, Miguel, mas aí o piloto vai, o que ele ganha, como é a competição? Né, Vinícius? Todas as nossas etapas, elas têm premiação em dinheiro, Vinícius. Nós já tivemos uma média de R$40 mil em premiação ou mais, né? Por quê? Porque toda etapa
mais de 12 mil reais. A etapa de agora, de Paulino Neves, já está tudo certo, vai ser mais de 12 mil reais dividido em todas as categorias. Assim nós vamos para Lima Campos e assim nós vamos encerrar na nossa última etapa, a sexta. Eu acho que no mês de outubro, novembro, nós estamos finalizando. E vai ser uma grande surpresa a última etapa. Vamos ter o prazer de estar aqui novamente para poder também divulgar onde vai ser e também divulgar o ranking dos campeões, que foram de todas as nossas 9 categorias dentro do circuito. Com certeza, isso a gente não tem dúvida. Davi, tem o Instagram aí do pessoal, para o pessoal que quiser conhecer, não só, às vezes a gente está olhando essas imagens aí, né, quem sabe até acompanhar uma prova dessa, você pode entrar lá, tá aparecendo, é o Circuito Maranhense de Jet Ski. Circuito Maranhense de Jet Ski. Você acompanha nosso regulamento, você acompanha tudo que está acontecendo dentro das nossas entrevistas. Inclusive estamos ao vivo lá agora também. Isso, a nossa entrevista, estamos ao vivo, a nossa entrevista é uma entrevista informativa também, tudo que está acontecendo sobre todas as etapas. Você vê lá a rede hoteleira, como vai funcionar lá em Paulino Neves, né? A questão das estradas, tudo a gente faz. Botar lá no Google onde é que a pessoa vai chegar, como é que vai a questão da inscrição, o congresso técnico que a gente faz antes, nós estamos programando já uma live antes do circuito agora, para poder informar. Além aqui já uma live também ao vivo, né? Maravilhoso, Vinícius. Então, fora isso, já vamos começar essa entrevista de hoje, ela já vai girar para quem todos saber como é que vai funcionar o circuito. Eu estou em Barreirinhas, eu quero ir. Então, você está bem ao lado. Eu estou em Parnaíba, eu quero ir. Eu ando de jet na Lagoa do Porquinho. Você está bem no local. Eu estou ali na região de Chapadinha, na região ali de Vargem Grande, que tem um lago lá muito bom, do Moizinho ali em Vargem Grande, eu quero ir. Então, você está bem local que dá para você ir. Então, o circuito ele é pensado dessa maneira que todos possam participar direto ou indiretamente. Não, mas eu não gosto de competição, então você tem um passeio. Não, eu não gosto de ir no passeio, então você vai entrar na torcida e vai gostar e futuramente você vai estar competindo com a gente. É isso aí. Miguel, a gente tem aqui um rapaz aqui que trabalha com a gente, o nome dele é Moisés Lopes, nosso diretor de imagem. Moisés, ele tem uns 50 jet ski lá na casa dele. Aí quando dá assim, feriado, fim de semana, ele desce lá para Paulino Neves, para Barreirinhas. Pergunta se ele já chamou a gente para andar. Nunca chamou, mas acho que depois assim mesmo, né? Acho que depois do circuito ele vai chamar, depois desse convite agora, né? Duvido, vai nada. Aí ele já vai com a gente depois para Lima Campos, aí quem sabe tem outras regiões aí do circuito, né? Então ele vai. Na próxima vez, claro que ele está lá, né? Mas Vinícius, assim, o circuito, cada dia que passa, ele cresce mais, né? Ele virou o xodó do esporte náutico maranhense, graças a Deus, porque além de ele mostrar não só as localidades belíssimas que nós temos no Maranhão, ele está mostrando também para o Brasil. Estão vindo pilotos para cá e achando fantástico. Porque hoje, praticamente, nós somos o maior circuito em termos de quantidade de etapas no Brasil. Porque nós vamos ter 6 etapas. Então, nós vamos ser praticamente um dos maiores circuitos do Brasil de jet ski. No Maranhão, onde nós temos muitos adeptos hoje, né? Nós temos muitos jet ski já no Maranhão. Crescente que teve Barreirinhas, a nossa ilha, a turma que anda aqui na região da Raposa, né? Aquela região que pega ali Passo do Lumiar e tudo, né? E a turma também que anda lá em Barreirinha, nos Lençóis, então houve um crescente. Fora da Baixada, nós temos tantos adeptos na Baixada, na região do Pindaré, muitos. E estão vindo também competir, né? Você vê que tem um circuito vianense de jet, que eu volto a falar que ele tem mais de 15 anos, né, de etapas, né? Quando a gente vai para lá é um sucesso, eu quero que veja assim, esse lago bonito. Então, cada dia que passa. Então, a gente espera que, se Deus quiser, graças a Deus, que é nosso maior piloto, é Deus, que nós vamos estar finalizando 2025, nós já estamos com 50% do circuito, vamos para 60% agora, praticamente, na cidade de Paulino Neves, e finalizar para que em 2026 a gente se programe e faça até um circuito. Se não for bom, que se faça melhor ainda. Realmente. Que a nossa tendência é essa, sempre parar, avaliar e vamos novamente, sempre agradecer não só os pilotos, que são as pessoas que estão junto da nossa família do circuito, mas agradecer todas aquelas pessoas que têm nos apoiado, todos, patrocinadores, indiscutível qualquer um, todos. Temos que agradecer a todos, pilotos, famílias, equipes, porque eles não vão só com as equipes vão hoje. Tem gente que está viajando 12 mil quilômetros para participar do circuito, né? Tem gente que viaja 1.000 quilômetros, né? A turma que vai agora aqui para Paulino Neves, mais de 300 e pouco. Então, assim, gente que estão vindo dos 4 cantos do Maranhão e participando e tendo essa credibilidade, e dando essa credibilidade para nós da coordenação,
de fazer esse projeto audacioso, né, que é o Circuito Maranhão de Jet Ski, num estado tão grande, tão belo, tão rico como é o Maranhão. Exatamente, e também nos nossos estados vizinhos, né? Por isso que é interessante esse intercâmbio. Eu costumo dizer que a gente está falando de um esporte, seja qual for a modalidade, seja vôlei, seja karatê, seja bike. A gente recebeu aqui na semana passada um grupo de ciclistas que eles vão daqui para o interior do estado pedalando, e é interessante porque a gente está falando de um grupo, né, que está lá para competir, para se divertir, mas que também cria uma conexão, cria uma relação, né? Então, às vezes se conhece através de lá, já cria um laço muito forte. Vinícius, o que mais se une hoje é o esporte no mundo. Você vê quantas pessoas ontem não pararam indiscutivelmente, quem foi Fluminense ou não, mas pararam para assistir o jogo do Fluminense. Quantas pessoas não pararam, claro, a maioria é dos flamenguistas, mas em peso, o Brasil, o mundo parou para assistir. Quantos não pararam para assistir o Botafogo jogando também, né? Então você une multidões. Quantas pessoas não pararam durante a madrugada para ver a primeira vez que a nossa campeã maranhense da cidade Imperatriz foi campeã mundial, a Raíssa, né? Na madrugada que foi, né? Quantas pessoas não param? Né? Então isso motiva, isso aglutina, isso é uma união. Apesar de existir a competição, mas é uma união. O que isso faz? O brasileiro está na veia do brasileiro o quê? Esporte, claro, e samba, claro. Mas o esporte está ali unido todo o tempo, 24 horas, né? Você vê, você está no seu programa, eu trouxe a turma do mountain bike, mas tem a turma da moto, tem a turma da canoagem, a turma do kite. Como é que o kite cresceu tanto no Maranhão? Realmente. Né? O kite cresceu tanto no Maranhão, a turma do skate, que agora mesmo comemoraram o Dia Internacional do Skate, fechando rua na cidade de São Luís, não é verdade? E outros esportes. Quantos times de várzea nós não temos? Né? Quantos craques não saíram do futebol do Maranhão? Se tivesse que são mais referência, poderia né? ter saído mais, né, Miguel? Saído mais. Nós tivemos craques agora que estão aí, né, competindo no Campeonato Mundial de Clubes maranhense. Né? Então, quantos atletas nós não temos indiscutivelmente? Qual é o esporte, qual é a modalidade? Quando eu lhe falo, nós temos pilotos bons de ponta disputando o circuito brasileiro. Acabaram de um piloto, o Neidman, nosso amigo, acabou de chegar lá de Boa Esperança, em Minas Gerais. Ficou em primeiro lugar no freestyle, em terceiro lugar em outra categoria, em segundo. Então, grande piloto. Nós temos o Pabeceira, que compete a nível nacional também, pilotos nossos, forte. Né? As mulheres que estão competindo, que não deixam nada a desejar, né? Em várias categorias, né? Então, assim, não é só o jet. Eu falo no jet porque é novo. É novo em termos de competição, em termos de um circuito, né? E as pessoas perguntam, mas dificuldade? Não existe dificuldade. Nós somos um campeonato amador. Desde o seu jet, que é 130 até o 300, você pode participar. Basta você nos procurar, né? E se não, eu não quero participar, vai assistir uma das etapas em Paulino Neves, 26 e 27, se não der em Paulino Neves, vai para Lima Campos, 6 e 7, mas vão assistir, olhar como funciona o circuito Maranhão, como funciona toda a competição em si, dentro das etapas do circuito. Realmente, então, uma aula aqui hoje, né, pessoal? Uma aula, a gente, parece que é uma série, a gente vai descobrindo novas informações a cada novo episódio. Então, Miguel, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Vinícius, eu que agradeço toda a sua equipe, agradeço a TV Cidade, esse esporte maravilhoso, agradeço todas aquelas pessoas que estão nos assistindo. E volto a repetir, quiser nos acompanhar, @Circuito Maranhense de Jet Ski. Só para a turma não esquecer, @Circuito Maranhense de Jet Ski. Obrigado mesmo. E Paulino Neves, que nos espera, essa cidade maravilhosa, né, que nos espera aí. 26 e 27 de julho, para encerrar férias, 4ª etapa do circuito Maranhense Jet Ski, lá no Rio Novo, ali no centro da cidade. Obrigado mesmo. E a gente vai continuar acompanhando, né? À medida que a gente for saindo, premiação, qualquer novidade, pode mandar para a gente. Nós vamos mandar todo o ranking para poder sendo divulgado, nossos pilotos, e eu tenho certeza que vão ficar muito mais informados a partir de agora que nós tivemos aqui na TV Cidade, no Esporte Cidade. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente agora. Então aí, turma do Jet, pessoal que os adeptos que gostam de competir, gostam da moto aquática, mas não tem essa intimidade, às vezes vai para lazer, né? Mas tem interesse de competir, vai lá ao Circuito Maranhense de Jet Ski, conversa com o pessoal, que vai ser muito bem recebido, muito bem instruído, e tenho certeza que vai mudar, né? Agora a perspectiva dessas pessoas já mudou a minha, não sabia que tinha esse nível de competitividade tão grande, e agora só tende a crescer, e é claro que o esporte vai continuar acompanhando.